Como isso é visto a partir da perspectiva de Taiwan e da perspectiva das diferentes forças políticas dentro de Taiwan, quando os Estados Unidos falam em retórica de guerra e histeria em relação ao continente? Certamente, Taiwan está sob o governo do DPP neste momento. Portanto, a posição declarada tanto pelo presidente Lai Ching quanto por outros membros do partido é bastante bifurcada. Por um lado, eles defendem uma agenda de independência de Taiwan, o que significa independência da RPC, ou seja, afastar-se do continente, contando, se possível, com o apoio do Japão e dos Estados Unidos. Por outro lado, estão caminhando para uma dependência total dos Estados Unidos em termos de avanços econômicos e tecnológicos. O melhor exemplo disso é a TSMC. Assim, é possível ver que Taiwan está, na verdade, seguindo em duas direções, aproximando-se economicamente dos Estados Unidos e dependendo de seu apoio militar, ao mesmo tempo em que usa essa postura para se afastar do governo continental, a RPC. Como isso toca a linha vencedora de interesse entre a República Popular .net existe potential. Aqui estamos vendo o governo dando pouca atenção ao potencial de conflito, confiando basicamente na garantia ou na retórica dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, em termos de relações econômicas e comerciais, ainda estamos extremamente ligados à RPC. Então, dentro da sociedade em geral, há uma voz muito forte do governo do DPP e há muitas objeções silenciosas e discretas de todos os partidos de oposição e de pessoas que não se identificam com nenhum partido. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, se olharmos com atenção, o Jeff mencionou a semelhança com a guerra na Ucrânia. E eu assisti à coletiva de imprensa do Trump e do Netanyahu ontem, horrorizado. Acho que o início pode ter alguma semelhança com a situação ucraniana, quando os Estados Unidos estavam pressionando a Ucrânia a cruzar a linha vermelha da Rússia. Mas o desfecho disso será notavelmente parecido com a situação entre Israel e Gaza, na qual Taiwan não terá voz e não será consultada na negociação final porque somos independentes. Não fazemos parte de nenhuma organização internacional. Não temos relações diplomáticas formais nem mesmo com os Estados Unidos. Assim como Gaza e seus governos não foram consultados antes do plano de paz final de 21 ou 20 pontos, acredito que, se houver ameaças potenciais à paz e à estabilidade ou risco de conflito no Estreito de Taiwan, e isso chegar a um ponto em que duas superpotências nucleares decidam mostrar força ou entrar em uma negociação final, infelizmente, acho que Taiwan provavelmente será o último a ser informado em vez de ser parte de uma solução política final equilibrada para a situação de Taiwan. Professor Sachs, sua resposta. Claramente, Taiwan está em uma situação muito perigosa, e em situações como essa, é sempre importante lembrar as palavras de Henry Kissinger, que disse famosamente que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo é fatal. O que Kissinger queria dizer é que a América usa seus amigos, ou seja, os Estados Unidos dizem a outros países: estamos com vocês, apoiamos vocês, podem contar conosco, até que isso deixe de ser verdade. Kissinger estava se referindo a inúmeros casos em que os Estados Unidos incentivaram líderes políticos de outros países a entrarem em guerras, de modo que, efetivamente, essas eram guerras por procuração entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou entre os Estados Unidos e a Rússia. Em algum momento, essas guerras se tornam devastadoras para o país amigo. Em algum momento, pelo menos até agora, os Estados Unidos escolheram uma rota de saída que acaba deixando o chamado amigo ou aliado abandonado no final. Claro, a simpatia por esse país abandonado precisa ser limitada, porque geralmente eles dependeram ingenuamente dos Estados Unidos, achando que seriam protegidos em algum tipo de confronto. Portanto, a relevância dessa observação para Taiwan é muito direta e muito forte. Se algum líder taiwanês
acredita que os Estados Unidos podem realmente proteger Taiwan de algo que ultrapasse a linha vermelha do continente, uma verdadeira linha vermelha, esqueça. É absurdo até mesmo pensar nisso. E é por isso que eu tenho dito nos últimos anos, olhem para a Ucrânia, olhem para a Ucrânia. Você também pode olhar para Gaza, pode olhar para o Afeganistão, pode olhar para quase qualquer uma dessas guerras de escolha em que os Estados Unidos se envolveram nos últimos anos, Síria, Líbia. A lista é muito, muito longa. Os Estados Unidos entram em guerras porque não ouvem as outras partes. Simplesmente avançam e afirmam que todas as objeções sinais de fraqueza, ou propaganda falsa do outro lado, ou blefes. E assim os Estados Unidos têm de forma extraordinariamente arrogante. Tende a pegar um cliente ou vassalo e fortalecê-lo, dizendo, estamos com você, você é ótimo, é realmente importante para a nossa segurança e vamos apoiar sua segurança. E então as coisas acabam indo muito mal. Se alguém está pensando em uma confrontação entre os Estados Unidos e a China por causa de Taiwan, acho que há todos os motivos, infelizmente, para acreditar que tal confronto seria devastador. Devastador para Taiwan em primeiro lugar, mas eu colocaria os Estados Unidos em segundo na lista de devastação. Não venceria tal confronto de forma absoluta. E em terceiro lugar, é claro, qualquer confronto entre potências nucleares pode ser devastador para o mundo inteiro, porque as coisas podem sair do controle. E quando você perde de forma convencional, sempre há vozes do lado perdedor que dizem que precisamos escalar até o limite, porque se perdermos convencionalmente, perdemos tudo. Perdemos nosso status, perdemos nosso prestígio, perdemos nossas alianças. Nesse caso, se fossem os Estados Unidos perdendo uma confrontação militar com a China a milhares de quilômetros da costa americana, e é isso que os jogos de guerra sugerem que pode ser bastante provável, haveria vozes nos Estados Unidos dizendo, não podemos nos dar ao luxo de perder isso, porque então perderíamos a Coreia, o Japão, as Filipinas, perderíamos todas as nossas alianças na Ásia, seríamos expulsos da Ásia. We'd lose all our alliances in Asia. We'd be kicked out of Asia. The consequences for the US would be completely devastating. As consequências para os DAE seriam completamente devastadoras. Precisamos escalar. E então se entra em um caminho de potencial destruição global. É por isso que não se cruzam as linhas vermelhas de outras grandes potências. Minha própria visão é que o princípio básico é não interferir nas áreas de influência uns dos outros. Eu não recomendo que a China coloque uma base militar no México. Isso não terminaria bem. Não acredito que a China deva militarizar qualquer lugar na vizinhança americana. Não há motivo para isso. Também não acho que a China faria isso por um instante. Eles não têm nenhum interesse nisso. Da mesma forma, nunca acreditei que os Estados Unidos devessem ter bases militares na Ucrânia, no sul do Cáucaso ou em qualquer lugar ao redor da China. Por esse motivo, esta é uma proposição básica. Tentei, em um pequeno ensaio recente, distinguir dois conceitos que considero completamente diferentes. Existe o conceito nas relações internacionais de esferas de influência, que são consideradas, bem, dependendo de quem diz, reivindicações ilegítimas de autoridade por uma grande potência sobre países menores em uma região. Assim, talvez a China teria reivindicações de uma esfera de influência sobre o Sudeste Asiático, por exemplo, ou os Estados Unidos, uma esfera de influência sobre as Américas. Mas existe um conceito diferente que eu considero válido, que é o de esfera de segurança. Ou seja, eu realmente acredito que as grandes potências têm o direito de dizer aos outros, especialmente às outras grandes potências, particularmente às outras potências nucleares, não venham até nossas fronteiras para nos ameaçar, nos assediar, nos provocar ou nos dividir. E isso é verdade no hemisfério ocidental. Os Estados Unidos há muito tempo reivindicam isso na doutrina Monroe, que tem mais de 200 anos. As grandes potências europeias não nos incomodem em nosso próprio quintal.
e os Estados Unidos deveriam respeitar isso em outras regiões. Dessa forma, acredito que as principais potências nucleares podem ficar fora do caminho umas das outras, respeitar as linhas vermelhas de cada uma. E assim podemos evitar uma guerra nuclear, o que considero por missão da diplomacia neste mundo, que não nos destruamos. E não devemos ceder a provocações, acidentes ou falhas em respeitar linhas vermelhas, acabando assim um caminho de escalada que seria completamente devastador. Então este é o meu ponto principal, que é a prudência. Vivemos em um mundo com milhares de armas nucleares. A China expressou linhas vermelhas em relação a Taiwan, que, na minha opinião, são completamente compreensíveis do ponto de vista histórico. E essas são as linhas vermelhas da China, que devem ser compreendidas e respeitadas. E a paz também deve ser respeitada pela China, deve ser respeitada por todos. Mas o ponto é que devemos evitar uma confrontação nuclear ou um confronto entre potências nucleares. Dr. Lei, algo que você disse se conecta ao que o professor Sachs acabou de mencionar. Isso é ignorância ou uma negligência deliberada por parte do DPP em relação à fragilidade de depender da garantia americana para a segurança de Taiwan dentro do quadro do que eles propõem. Fiquei curioso se você poderia nos contar um pouco sobre como a elite governante em Taiwan está respondendo à nova estratégia imperial global que as elites americanas estão implementando ao redor do mundo. Estou pensando, por exemplo, na Coreia do Sul, sendo forçada a um investimento de 350 bilhões de dólares, que não pode ser realizado sem uma quantidade massiva de linhas de swap. Isso representa algo em torno de 70% de suas receitas em moeda estrangeira. Mesmo com Taiwan, estamos vendo a TSMC sendo forçada a produzir no Arizona, cedendo seus direitos de propriedade intelectual, etc. Então, diante desse conjunto de contradições, temos visto muita reavaliação em lugares como Índia e Brasil. Como as elites dirigentes, que até agora escolheram deliberadamente ignorar a realidade, estão respondendo a esse tipo de tática de pressão? Bem, muitas das coisas que você mencionou aconteceram após 2 de abril deste ano. Sob o pretexto de negociações comerciais, o atual governo do DPP não apenas consentiu, mas também auxiliou e facilitou a transferência das indústrias de alta tecnologia de Taiwan para os Estados Unidos. Não se trata apenas da TSMC e nem apenas do valor em dólares. Com as outras empresas e fábricas satélites que irão se mudar junto com a TSMC, estamos estimando, de acordo com as revistas mais conceituadas, que cerca de 200 mil talentos irão acompanhar essas empresas. Esse número começou com 85 empresas e já cresceu para cerca de 200 empresas no local da TSMC nos Estados Unidos. Portanto, se você acha que a TSMC é um escudo de silício para Taiwan, pense novamente, porque esse escudo de silício será transferido de Taiwan para o Arizona e o Texas. Esse é o primeiro ponto. Número 2, se você observar o que acontece no Pacífico Ocidental, vou complementar o que o Jeff disse anteriormente, os Estados Unidos já tiveram instalações militares muito fortes no passado no Japão e na Coreia. Recentemente em Okinawa, nas ilhas frontais muito próximas a Taiwan e depois nas Filipinas. As Filipinas acabaram de conceder aos Estados Unidos 9 bases militares adicionais. Então, se você olhar para o projeto de dissuasão do Pacífico, as instalações mais notáveis estarão nas Filipinas. Mais uma vez, mesmo sem Taiwan no meio, eles ainda conseguiram construir uma linha de pérolas na primeira cadeia de ilhas. Tudo isso é consistente com a estratégia dos Estados Unidos de paz através da força. E como o Jeff acabou de dizer, você tem uma esfera de influência ou uma esfera de segurança. Isso é o que a China tem feito. Basta pensar no RCEP e considerar a negação aérea e o anti-acesso da China. Uma questão é sobre esfera de influência, a outra é sobre esfera de segurança. Está muito claramente delineado.
a área com a qual a RPC está preocupada e para a qual está construindo um aparato militar para apoiar suas próprias preocupações de segurança. Mas os Estados Unidos têm uma presença militar expansionista no Pacífico Ocidental. Mais recentemente, um submarino nuclear da classe Virginia esteve nas Filipinas. Anteriormente, cada vez mais instalações de mísseis guiados foram colocadas na Coreia. Eles estão movendo os submarinos nucleares da classe Virginia para a Austrália. Portanto, no plano geral dos Estados Unidos, haverá não apenas armas convencionais, mas também submarinos nucleares, as armas mais letais, estacionados e posicionados no Pacífico Ocidental. Isso pode constituir um potencial para a escalada. Então, vamos voltar à nossa história. Taiwan e China ofereceram neste arma de achar Taiwan. Em 1º de outubro de 1949, exatamente hoje, a RPC estabeleceu seu governo. Então, você tinha dois governos diferentes em lados opostos do Estreito de Taiwan. Um em Taiwan, que é a ROC, e outro na China continental, que é a RPC. Ambos reivindicavam ser a única representação legítima de toda a China. Portanto, ainda estamos em uma guerra civil que não foi resolvida. Não houve um acordo de paz ao final. Nenhum dos lados prevaleceu sobre o outro. Então, tecnicamente, ainda estamos em estado de guerra civil, mas de fato estamos em paz há 66 anos. A última vez que uma bomba foi lançada em território controlado pela ROC, que é o governo de Taiwan, foi em 1958, o ano em que nasci. Por isso, nunca vou esquecer esse ano. 66 anos atrás, tivemos a última bomba lançada em território controlado pelo Kuomintang, mas desde então estamos de fato em paz. É isso que quero dizer. Desculpe, me expressei mal antes. Então estamos de fato em paz. E por que, de repente, nos últimos 3 anos, estamos constantemente falando sobre a possibilidade de guerra? Não se esqueça, Taiwan costumava ter uma presença militar americana muito forte. Tínhamos o grupo de assessoria de assistência militar, que treinava todas as nossas forças armadas. Também tínhamos uma base aérea na região central de Taiwan, chamada CCK, e uma grande base naval americana na região sul de Taiwan, em Zuyin. Portanto, Taiwan tinha uma presença militar americana extremamente forte e os Estados Unidos eram um aliado que treinava e cooperava conosco. Tínhamos uma forte interoperabilidade conjunta, mas tudo isso cessou de repente no final de 1978. Na verdade, em 1º de janeiro de 1979, Taiwan deixou de ser um aliado dos Estados. Os Estados romperam as relações diplomáticas. O Tratado de Defesa de Taiwan terminou 6 meses depois, então não temos mais uma relação oficial de defesa com os Estados Unidos. Portanto, toda essa retórica sobre apoiar Taiwan e a presença militar, que na verdade é bastante significativa em Taiwan, e as tropas taiwanesas sendo enviadas para bases americanas no exterior e bases no território continental dos Estados Unidos para treinamento, isso tem acontecido nos últimos anos e meses recentes. Mas mesmo com tudo isso, ainda não é possível substituir o tipo de relação de tratado de defesa conjunta entre Estados Unidos e Taiwan, ou o EDUS e a ROC, que existia antes do rompimento das sanções diplomáticas em 1979. Então, o governo do DPP pode ter a ilusão de que os Estados Unidos estão apoiando Taiwan militarmente e estamos aumentando nosso orçamento militar este ano em cerca de $1 trilhão taiwaneses. Mas, na verdade, não temos o nível de interoperabilidade conjunta e o nível de apoio que era nossa realidade e protegia Taiwan antes de 1979. Não há nada nem perto disso. Portanto, qualquer ilusão de apoio dos Estados Unidos a Taiwan, eu acho que é apenas um roteiro muito bonito propagado pelos atuais diplomatas de Washington, bem como pelo pessoal do Departamento de Estado, e os jovens e inexperientes oficiais do DPP simplesmente aceitaram tudo. Eles aceitaram essa promessa como se fosse um compromisso real de defender Taiwan.